entre o Brasil e a Colômbia, especificamente na questão da cultura digital. Para que a gente... Houve um interesse lá do Ministério da Cultura e houve um interesse lá do governo. Existem focos de agitação digital na Colômbia bastante interessantes. Quer dizer, o que vocês estão fazendo, o Jesus Barbero, que é uma pessoa que tem uma compreensão extremamente interessante sobre esse processo digital. Eu acho que com o processo que a gente possa trazer de colaboração, podem acontecer muitas coisas interessantes lá, me parece. Eu estou com muito curioso, muita vontade de ir para lá e conhecer o que vocês estão fazendo y ver cómo que a gente puede efectivamente colaborar en la construcción. Sí, esa es la idea. Pues quería venir a hablar contigo por eso, porque a nivel gubernamental en Colombia no hay mucho apoyo en la cultura digital en este momento. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es como llevarle a la gente el mensaje que un país como Colombia, que se defiende haciendo con este clic, tratar de voltear el clic para que los jóvenes... Isso é exatamente o que nós estamos fazendo. Isso funciona. Okay. Porque os jovens que estão metidos com tráfico, na minha percepção, aqui no Brasil, eu não conheço, mas eu não imagino que seja muito diferente. Acho que, na verdade, deve ser muito semelhante. Eles se envolvem não por questões de dinheiro, mas por questões políticas, de cidadania. É a única possibilidade de cidadania aqui no Brasil. De cidadania no sentido de exercer uma atividade política cidadã que se apresenta para ele. Então, o tráfico, para esse menino, para os moleques nas favelas, é uma questão de poder e, portanto, política, primeiro, e depois entra o dinheiro. Primeiro é a sua posição na sociedade. E a única coisa que ele vê é o caminho do tráfico, porque o Estado não está presente, porque a escola funciona mal, não tem como. Então isso dá a ele poder. Então ele enfia um revólver aqui e pronto, ele tem poder. Agora, quando você leva as ferramentas multimídia, você oferece uma coisa que é o equivalente. Eu gostei muito da sua metáfora, é bem interessante. Cambiar o clique. É bem interessante. Vocês têm isso já, algum texto sobre isso? No, lo estoy trabajando con Adriana. Isso é bem legal, ótimo. Gracias. Bueno, estamos aquí, ¿es tu casa, tu oficina? Ok, estamos en la casa oficina de Claudio Prado, director de Cultura Digital de Brasil, y vamos a hacer unas preguntas. Entonces, Claudio, pues empecemos por ¿qué es cultura digital? Olha, nós no Ministério da Cultura olhamos para a cultura digital do seguinte prisma. Primeiro, com a compreensão de que só é possível entender o fenômeno da convergência das tecnologias digitais pelo prisma cultural. Porque as revoluções digitais estão transformando as relações de vida pessoal e profissional de absolutamente todo mundo. O digital precipita uma condição social, cultural, de uma necessidade de todo mundo se reinventar como ser humano, como grupo, como coletivo, como empresas, como governos. O processo digital precipita uma necessidade de uma reinvenção pessoal de todo mundo. Então, essa é, na verdade, o grande guarda-chuva da questão da revolução das tecnologias. É uma questão política, cultural, portanto. Né? É isso. Então, no Ministério, nós agimos em duas frentes. Uma é a discussão dessas questões dentro do governo e nas instâncias macro, nas instâncias da superestrutura, discussão dessas questões de direito autoral, por exemplo, que é uma das questões inerentes ao processo de novas possibilidades de distribuição,
e outras questões, são discussões grandes, importantes, mas ao mesmo tempo nós trabalhamos na prática, colocando kits multimídia e acesso multimídia em software livre em comunidades das periferias brasileiras de todo tipo, periferias urbanas e periferias rurais, colocando infraestrutura, acesso e condição de comunicação entre pequenos grupos, pequenas ONGs que fazem trabalhos culturais espalhados no Brasil inteiro. Então, este processo e também apoio financeiro a essas pequenas instituições para que elas possam crescer o seu trabalho, crescer com aquilo que elas já vêm fazendo sem nenhum tipo de apoio. Então, esse trabalho de base com esse trabalho de superestrutura tem funcionado de uma forma muito interessante e tem chamado a atenção de vários setores, tanto no Brasil como fora do Brasil. Ok. Cuando hablabas de esas conversaciones macro, o sea, ¿cómo lo trabajan? ¿Solo se trabaja el Ministerio de Cultura o involucran otros ministerios en esse processo de fomentar a conversação de cultura digital? Não, isso é um trabalho dentro do governo, isso é um trabalho que nasce lá, mas também nasceu paralelo a um outro movimento, que é o movimento do software livre no governo brasileiro, que não é centrado no Ministério da Cultura, que já está espalhado numa série de outros governos. Então nós trabalhamos, na verdade, junto com esses focos de compreensão desse caminho novo. Uma parceria, por exemplo, fundamental é a parceria entre as posições do Ministério da Cultura com o Ministério das Relações Exteriores. Hoje, a percepção, a compreensão da cultura livre do Ministério da Cultura pauta as posições oficiais do governo brasileiro na Organização Mundial do Comércio, na Organização Mundial de Propriedade Intelectual, nas discussões da diversidade da Unesco, etc. São questões que estão sendo pautadas por um posicionamento que nasce no Ministério da Cultura, mas que age através do Ministério das Relações Exteriores nessas discussões internacionais. Agora, dentro aqui do governo, obviamente existe gente fora do governo que... Obrigado aí. Existe gente fora do... Obrigado, Elsa. Existe gente fora do governo ou seja, fora do Ministério da Cultura, em outros ministérios, que não entendem nada do que nós estamos falando, porque governos não são monolíticos, o que nós conseguimos é criar o contraditório em relação às novas mídias, em relação a essas novas possibilidades digitais dentro do próprio governo. Então nós estamos expandindo uma coisa. Tem ministérios aqui que são frontalmente contra tudo que nós estamos fazendo. Okay. O das comunicações, por exemplo. O Ministério das Comunicações do Brasil é absolutamente contra tudo isso que nós fazemos. Pelo menos o contraditório existe aqui no governo, que é interessante. Ok, que bien. Claudio Prado, ¿hace cuánto trabaja com cultura digital? Olha, a minha rota pessoal não é tecnológica. A minha compreensão sobre tecnologia é a partir do prisma da cultura, a partir do prisma, inclusive especificamente da música, que eu trabalho com música há muito tempo, né? Eu fui produtor, eu fui um dos participantes da segunda fase do tropicalismo, na fase londrina. Conheci o Gil em Londres quando ele estava exilado, e eu estava trabalhando lá no mundo do underground londrino, com os festivais de rock, com as primeiras rádios independentes inglesas, aquela coisa toda que eu estava trabalhando lá. E fui depois produtor dos Mutantes, Novos Baianos, são grupos importantes aqui do Brasil dos anos 60, 70. E a introdução das questões tecnológicas dentro do mundo da música revolucionou a música de uma forma muito interessante. Então, o meu caminho, na verdade, para as implicações que o digital tem no mundo, não é a partir da tecnologia, mas a partir de uma visão da cultura. Então,
Eu estou nisso, sem estar nisso há muito tempo. Ok, qué interesante. Pues, te iba a preguntar qué hacías antes de trabajar en el ministerio, pero pues un poco... Bom, eu sou um hippie. Eu sou um hippie e acredito que o movimento hippie é o movimento revolucionário mais consistente, mais interessante do século XX. Eu acho que a esquerda e a direita propuseram, na verdade, as mesmas coisas e não atingiram as questões essenciais, que são as questões que estão vindo à tona agora. O digital, por exemplo, tem uma ligação profunda com o movimento hippie. Na Califórnia, o caminho do digital, a compreensão para a informática, a percepção da importância da informática naquele momento, tinha uma ligação direta com o movimento underground da Califórnia. Existia uma coisa muito, muito próxima uma da outra. E acho, por exemplo, que todos os temas de hoje, o digital, a ecologia, a questão feminina mais profunda, não o direito da mulher de ser tão estúpida quanto os homens sempre foram, que é um pouco o feminismo político da direita e da esquerda, o direito da mulher fazer as mesmas idiotices que os homens sempre fizeram, mas o feminino de uma forma mais profunda, a questão feminina, a questão da ecologia, a questão do digital, são questões políticas que foram colocadas pelo movimento hippie. E como bom hippie, eu tenho uma visão holística das coisas e não tenho, portanto, atividades profissionais claramente estabelecidas, porque acredito na questão holística. Então eu fiz um pouco de tudo. Eu trabalho muito com a questão cultural, trabalho com a música, mas também já tive agência, já trabalhei com empresas, já busquei encontrar caminhos alternativos de consciência cidadã dentro do mundo empresarial. Aliás, isso é uma das facetas daquilo que nós temos trabalhado, um upgrade, uma visão mais consistente daquilo que se chama responsabilidade social das empresas, que não é simplesmente gastar um dinheirinho para aliviar a culpa de estar fazendo coisas equivocadas industrialmente, mas uma efetiva compreensão de novos caminhos que tornam consistentes, sobretudo nas empresas de tecnologia, que tornam consistentes novas formas de olhar para o que a tecnologia pode fazer com o mundo. Por exemplo, o mundo dos celulares hoje. O celular é um kit multimídia hoje em dia, ele publica na internet. Então, é uma fronteira nova que existe entre o consumo, o telefone celular como desejo de consumo, mas ao mesmo tempo como uma possível ferramenta de ativismo político. Porque você filma e publica o que você quiser, instantaneamente, com um celular que hoje custa praticamente zero. Então, esta é uma questão que a indústria também tem que prestar atenção, porque o digital também bagunçou o mundo da indústria. Então, nós estamos trabalhando também com a indústria. E eu já tive rotas que passaram pelo pessoais minhas, que passaram por trabalhar com empresas, por trabalhar com agências de publicidade, por trabalhar com uma série de questões, mas sempre do ângulo de uma possibilidade nova que eu busquei a vida toda e que agora encontro um caminho no digital. O digital oferece horizontes novos e é isso que me agrada no digital. Okay. Vamos tomar um café. Claro. Café brasileiro. Sim, com a maquininha italiana. A Itália tem o melhor café do mundo, eu sempre falo isso para eles. Mas o Brasil tem a melhor pizza. E eles ficam muito bravos. Você quer açúcar ou... Sim, senhor, graças. Claudio, saliéndome un poco de la entrevista, que es que me llamó la atención, Gilberto Gil también es un hippie, ¿no? Pues, sí.
¿Cómo? Com certeza. Nós, sim, hippie, Ok. sem aspas. Ok. O sea, ¿cómo ustedes que vivieron esa revolución de los 70, después del hipismo, cómo Depois não. Isso não acabou, não. no ha acabado? Não. Ok. O sonho não acabou porra nenhuma. Essa é a posição que nós temos hoje. Ok. O sonho agora, ele renasce dentro de uma nova, com uma forma muito mais sólida. O movimento digital, cultura digital, é um movimento hippie, na sua essência, de compreensão política que era antes. É um caminho libertário, é uma compreensão política, portanto, a compreensão política dessa questão tem que ser vista como o digital liberta. A diminuição dos... Ou seja, deixa eu te dizer o seguinte, Marx, hoje, seria um hippie digital e não um marxista da esquerda. Porque a apropriação dos meios de produção, que era um pilar fundamental do pensamento de Marx, torna-se possível com o digital. Porque os meios de produção do século XXI é a multimídia, é a informação, é a sociedade da informação que se reaglutina em torno de uma possibilidade de fragmentária, de descentralizar os processos. A internet é profundamente marxista, na sua essência, de compreensão de poder descentralizado, horizontalizado, e quebra dos monopólios e dos poderes centrais extremamente fortes. Então, essa compreensão mais ampla do que está acontecendo no mundo, ela é o que norteia a nossa ação aqui, né? ¿Y cómo llegan ustedes, los hippies, al gobierno? O sea, ¿siguieron soñando? Olha, eu estou te falando aqui o que o Ministério da Cultura pensa, as pessoas estão fazendo. O que está acontecendo agora, nesse momento político, é um avanço de todas as reflexões que foram feitas, que nasceram nos anos 60 e 70. 70 já era um momento calmo, o momento da efervescência foram nos anos 60. Isso, como que se chega a governo a partir disso, é curioso. A mim, se me dissessem 10 anos atrás que eu ia estar no governo, eu ia dar risada. Eu nunca objetivei ir para o governo. Isso aconteceu. O meu objetivo porque trabalhar no governo sempre representou, primeiro porque eu tenho um profundo interesse pelas questões públicas pessoais. Então, o natural seria eu trabalhar num governo, porque o governo, em princípio, cuida de questões públicas, em princípio. Agora, ir para o governo sempre representou um tipo de acordo que eu nunca me propus a fazer. Só que hoje eu não fiz acordo nenhum. Eu estou no governo para desenvolver as coisas nas quais eu acredito. Não existe nenhum tipo de acordo de outra natureza, a não ser o acordo dessa questão que nós estamos trabalhando, que nós estamos desenvolvendo e fazendo. Não tem amarras estranhas. Ok. ¿Cuánta gente estaba conectada en Brasil antes del gobierno de Lula y todo este movimiento de open source y de cultura digital y libre comparado con hoy? Conectada no sentido internet? Internet, sim. Olha, a internet tem sido um fenômeno no Brasil muito interessante. O crescimento das pessoas conectadas é uma curva quase que vertical. É fantástico. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo todo. O digital tem 17 anos, a existência do digital. Se a gente pensar que nos últimos 17 anos, há 17 anos atrás, ninguém sabia nada sobre o digital, sobre a internet, sobre conexão, e que hoje conexão é uma demanda universal,
isso é extraordinariamente fantástico, isso é em si um fenômeno. Mas, particularmente no Brasil, o fenômeno se dá porque, na minha opinião, é que eu acho que não só no Brasil, talvez na América do Sul inteira e talvez nos países em desenvolvimento também, que a questão colaborativa, que é uma das questões essenciais do momento do digital, processos coletivos de reorganização da sociedade, processos colaborativos de construção de conhecimento, são endêmicos no Brasil. Tem uma real encontra um campo fértil muito interessante. Por exemplo, na favela, as pessoas se reúnem no fim de semana para construir a casa dos outros. Chama-se mutirão. Não sei se existe essa palavra em espanhol. Mutirão. São pessoas que é uma coisa brasileira. As pessoas são amigos que se encontram para construir a casa dos outros. Então, quem quer construir uma casa oferece a comida, a cerveja, e as pessoas se encontram e passam sábado e domingo construindo a casa da outra pessoa. E todo mundo, isso é uma festa, as pessoas trabalham em processos colaborativos para construir as outras casas. Essa é a realidade essencial da favela, processos colaborativos. E isso, de uma certa forma, a internet, como ela também é construída a partir dessa percepção, isso encontrou um campo fértil enorme. A conexão no Brasil hoje, se você vai a qualquer favela, existem casas, chama-se lan houses, as casas que têm conexões da internet, muitas delas ilegais, são gatos, eles captam, roubam banda de algum lugar e disponibilizam isso e constroem. Então, você tem crianças de 8, 9, 10, 11 até 15 anos o dia inteiro nessas casas, acessando a internet, aprendendo a configurar, usando o Orkut. O Orkut é um fenômeno brasileiro enorme. Eu não sei como é na Colômbia o Orkut, mas aqui o Orkut ele hoje é um fenômeno brasileiro, é uma ferramenta brasileira. Tem muito mais brasileiros no Orkut do que em qualquer outro lugar do mundo. A gente conseguiu transformar o digital numa real demanda. Não fomos nós no Ministério que conseguimos, o Brasil se apropriou disso. Nós trabalhamos com esse território extremamente fértil, onde o interesse e a vontade de usar a internet e a possibilidade, o conhecimento e a forma de usar são inatas ao brasileiro. Hoje eu não sabia, eu considero, os números que a gente tem, que não são precisos, indicam que mais de 50% das pessoas têm acesso. Não em casa, mas têm acesso. Ok. Que é muita coisa, né? Muita coisa. Esta pregunta tiene que ver con lo que estábamos hablando ahorita. Me contaste un poco cuáles son los ministerios que sí han digamos, colaborado en ese proceso que plantea el Ministerio de Cultura. Olha, a gente trabalha muito próximo do Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Educação, embora com o Ministério da Educação seja um processo muito complicado, porque a educação é um ministério muito grande e complexo, e a internet é muito rápida e ágil, e nas estruturas muito grandes às vezes são mais complicadas. Nós temos um trabalho muito interessante com o Ministério do Planejamento a Longo Prazo, que é um ministério novo, mas que cuida das questões de longo prazo, do futuro, muito interessante. E algumas articulações do Ministério das Cidades, esses são mais ou menos os ministérios. E com Relações Exteriores, muito forte a ligação com o Ministério das Relações Exteriores em relação às pautas internacionais e a discussão dessa questão internacional. O Brasil virou um ator importante nos fóruns internacionais de discussão dessa questão do digital. E que ministérios han estado em contra? Olha, assim, política filosoficamente contra o Ministério das Comunicações. E
E o Ministério da Indústria e Comércio tem uma discussão muito interessante conosco, no sentido de reentender, de buscar entender novas formas de trabalho da propriedade intelectual e das questões das patentes. No Brasil, propriedade intelectual é atributo, é desenvolvida dentro do Ministério da Cultura, e patentes é dentro do Ministério da Indústria e Comércio. Okay. Então, essa discussão entre aquilo que se faz com propriedade intelectual e o que se faz com patentes está sendo discutido. Agora, o Ministério das Comunicações é filosoficamente contra, porque ele hoje é dominado por grupos políticos que estão ligados à Rede Globo, que é um monopólio de comunicação e, portanto, não enxerga no uso pleno da internet uma coisa interessante. ¿El copyright y el copyleft son opuestos o complementarios? Não, o copyleft inclui o copyright. O copyleft pressupõe o direito do autor de dizer aquilo que ele quer, de administrar as suas licenças de acordo com as suas vontades. O copyright é todos os direitos reservados. Todos os direitos reservados é um direito de qualquer autor. Só que não é o único. A grande questão, o grande equívoco do copyright é imaginar que todos os direitos reservados é a única forma de administrar os interesses de um autor. O que o copyleft e o Creative Commons estão propondo, o Creative Commons como uma das principais formas de copyleft, é entender que existe um leque entre esta posição extrema, todos os direitos reservados, e a outra posição extrema, nenhum direito reservado. Existe um leque de possibilidades extraordinariamente rico para que o autor escolha de que forma ele quer licenciar sua obra para o uso público, ou uso privado, ou uso comercial, etc, etc. Na verdade, o copyleft é a forma mais consistente do autor se apropriar da sua propriedade. Porque dentro do sistema copyright, quem se apropria da propriedade são os intermediários, são as gravadoras, são as editoras, são os intermediários que não agregam valor, que querem ganhar e que ganham muito dinheiro com isso. Então, na verdade, quem ganha muito dinheiro são o que nós chamamos de piratas. Quem é realmente pirata nessa história, agora a partir do digital, são as gravadoras, são as multinacionais, são as editoras, que na verdade ganham muito mais dinheiro que os autores e, portanto, são piratas. Pirata é aquele que quer muito dinheiro, né? Então, quem quer muito dinheiro não são os autores, né? Nem são o povo do digital. O que o digital viabiliza é uma distribuição que elimina intermediários que não agregam valor. E nesse sentido, isso é profundamente revolucionário. Traz de volta para o autor a possibilidade dele administrar a sua obra, a sua música, o seu livro, as suas ideias, a sua criatividade científica, seja lá o que for. ¿Crees que el concepto del copyleft es algo generacional? O sea, las generaciones que vienen lo van a entender más fácil que las que hoy en día tienen como el control, o es más por un interés de mantener el control comercial de las obras y de lo que se produce? O que eu acho é o seguinte: o digital provoca a necessidade de se reinventar os processos. Nós, no governo, olhamos para o digital como uma fantástica possibilidade de democratizar acesso. A única forma que a gente pode entender o digital é a partir desta realidade. Porque você consegue distribuir com um clique uma coisa que pode interessar a poucas pessoas espalhadas no mundo todo. Você com o digital, distribui minorias, viabiliza a diversidade. Traz oxigênio para a diversidade.
Esta é a fantástica visão política e, portanto, do que o governo nosso aqui tem a respeito dessa possibilidade de fazer renascer o que antes estava condenado à morte, que é a diversidade cultural. Essa é a questão essencial. Agora, as empresas que tratam disso, na verdade, querem manter as coisas como estão, porque querem manter uma faixa de lucro, que é a única coisa que interessa a eles. A música acaba... as gravadoras hoje não se interessam pela música, elas se interessam pelo dinheiro que a música viabiliza. Então, se eles tiverem que botar um artista lá, eles vão escolher o artista que vende mais. E na verdade, esta deformação do dinheiro em cima da atividade fim da gravadora, que deveria ser música, é que criou uma situação totalmente inadequada. Hoje pensa-se dinheiro e não pensa-se música. Pensa-se dinheiro e não pensa-se em ideias e livros. Pensa-se, na verdade... E isso gerou várias deformações. Uma delas é um negócio que se chama jabá no Brasil, que é a gravadora pagar para que a música toque no rádio, pagar para que a música toque na televisão. Peiola. Isso é... Como? Peiola. Peiola, sim. Aqui se chama, tem um nome. Peiola é jabá. Jabá. No Brasil. E a peiola na verdade, ilegal, é crime. E, no entanto, ela existe absolutamente de uma forma profundamente disseminada. Inclusive, muita gente nem sabe que isso é ilegal e é crime. Isso é uma deformação da opinião pública, uma deformação da coisa. Porque se massifica uma música, por qualquer razão que seja, essa música vira um desejo. Mas esse desejo é mentiroso, é Goebbels puro. Goebbels dizia que uma mentira dita muitas vezes virava uma verdade. A peiola é Goebbels, portanto, é filosofia nazista. Ok. Latinoamérica, ¿lo vemos como un consumidor de contenido o como un productor de contenido? ¿Cuál puede ser nuestra relación con ese mundo digital que se está creando? Eu acho que o digital viabiliza a passagem de uma coisa para outra, de sair de um mundo de consumo para um mundo de produção. A questão essencial do kit multimídia que nós estamos levando em software livre para as comunidades no Brasil é exatamente isso. As pessoas que nunca ouviram falar de internet, nunca ouviram falar de tecnologia, estão descobrindo como fazer upload, como subir sua produção, como publicar sua produção antes de ter entendido o download. Essa inversão é que é fantástica. Estão descobrindo copyleft antes de terem ouvido falar em copyright. Então, esta questão, que esta passagem de um mundo do consumo, de um mundo invadido por um imperialismo cultural, que muda de postura e as pessoas começam a entender que elas têm que publicar, produzir. E nesse caldo vão aparecer muitos artistas novos. O Brasil, a América Latina como um todo, é um continente extremamente criativo, extremamente rico em diversidade e criatividade. E eu acho que o digital possibilita o nascedouro de uma quantidade enorme de criadores em todos os campos. Eu acho que essa é uma coisa que nos une e que viabiliza uma profunda revolução cultural, né? ¿Qué futuro ve Claudio Prado com todo o que está passando? Eu não acredito no futuro, acredito no presente. O futuro é hoje, aqui agora. Eu vejo que eu sou intuitivo. Não sou um planejador, não uso a razão para nada, a razão me mata. Eu sou intuitivo, minha bússola é a intuição. A razão eu uso para resolver problemas do dia a dia, mas qualquer coisa que se planejar a partir desta realidade que se está vivendo aqui vai ser muito menor do que as possibilidades do amanhã. Então o futuro, ele existe por si só, no sentido de que eu presto atenção naquilo que está acontecendo e me situo em relação a territórios que não são territórios que eu invento, mas territórios que se materializam na minha frente a partir das novas possibilidades.
Então, para mim, trabalhar no governo nunca foi um objetivo e um planejamento. Aconteceu, abriu-se uma possibilidade extraordinária. Eu ocupei esse espaço de uma forma bastante interessante, que me traz muito prazer e me traz tesão, me traz vontade de acordar muito cedo e dormir tarde, porque eu passei minha vida inteira buscando abrir caminhos novos, entender coisas novas, lutar, criando possibilidades de lutar por um mundo melhor. E isso está acontecendo agora a partir do digital. Eu não tinha expectativa nenhuma do digital há 10 anos atrás, e agora eu estou totalmente metido nisso. Então eu não sei qual é o futuro. Talvez teletransporte. Sei lá. Que sonha, Cláudio? É a mesma resposta. O sonho é aqui agora. O sonho este momento foi o momento dos grandes sonhos. O que está acontecendo agora é o resultado do mundo sonhador dos anos 60. E não é o fim do sonho. O sonho é o que está acontecendo, e o sonhar e o sonho é a mesma coisa agora. Na minha vida, na realidade que eu estou vendo, o sonhar e o sonho se confundem. Ok. En un video que vi tuyo en YouTube, hablabas que parte de lo que les gustaría a ustedes, sobre todo en la parte del Ministerio de Cultura, es que se mida el progreso de los países nuestros no basado en, digamos, en el desarrollo económico, sino en la felicidad de las personas. Sim. É isso que eu vejo. Quando um garoto da periferia entende o ciberespaço, ele pluga ele entende um espaço onde ele pode se posicionar, se colocar e consegue se comunicar com outros. A autoestima dele vai lá em cima, porque essas coisas eram totalmente fechadas da sua possibilidade. Eu acho que nós estamos construindo as bases para que mais para frente, em algum momento, se construa o Ministério da Felicidade e não o Ministério da Economia, como o ministério principal de alguma coisa, porque em última instância a energia que move o mundo é a energia da vontade da felicidade, do estar bem, e do viver em paz com felicidade. Eu acho que esse deveria ser o propósito dos governos mesmo, assim, do ponto de vista do grande sonho. Eu acho que nós lançamos as bases agora com o digital, de uma percepção que transcende a forma de se governar, a forma de se olhar para o mundo, a forma de articular política, a forma enfim, a forma de concretamente trazer o sonho para o cotidiano, para a realidade, todos os dias. Ok, una última pregunta. ¿Cómo nos integramos más como países? O sea, Brasil siempre lo hemos visto como ese país rico en todo, en recursos, en gente, en felicidad, en alegría, pero Latinoamérica y Brasil extrañamente tan cercanos, pero tan lejanos. Olha, isso talvez eu pudesse colocar isso no patamar do sonho, de um momento agora. Eu me descubro como ser humano, me descobri, eu tive o sentimento latino-americano vivo dentro de mim, um dia num concerto da Mercedes Sosa, muito tempo lá para trás. E eu tive uma consciência muito clara de um processo brasileiro cultural. Não é um processo brasileiro, é um processo latino-americano. O Brasil vive de costas para a América Latina, que vive de costas para o Brasil. Nós olhamos como referência, isso é um resultado do fato de sermos países colonizados. Nós olhamos para a Europa, para os Estados Unidos, e não olhamos para nós mesmos, muitas vezes. E há, obviamente, uma das barreiras, que é a barreira da língua, o português com
com o espanhol, que separa o Brasil do resto da América Latina. Eu acho que é uma necessidade muito grande de nos unirmos e de transformar, nos transformarmos numa coisa só, de construirmos uma comunidade em rede aqui no Sul. E eu acho que, de novo, vejo no digital uma enorme possibilidade. Como nós estamos conseguindo juntar pessoas que nunca tinham se juntado antes, de totalmente diferente, índios da Amazônia com pescadores do Nordeste brasileiro, que são realidades culturais extremamente distantes, é como se fossem outros países mesmo. Acho que temos a obrigação hoje de olharmos uns aos outros aqui na América do Sul, na América Latina, mas especificamente na América do Sul, com mais atenção e mais carinho mútuo entre as nossas realidades. E acho que vivemos um momento muito interessante para isso, e eu gostaria muito de participar de uma forma muito mais ativa de unirmos naquilo que eu estou hoje trabalhando com essa realidade da cultura digital aqui no Brasil, de me aproximar das questões que estão sendo discutidas em relação a isso na Colômbia e em outros lugares também. Percebo na Colômbia existe um namoro entre Colômbia e Brasil nesse momento, que eu acho muito interessante, eu acho muito rico, eu acho muito legal que aconteça. Muchas gracias.